Fala galerinha, bem-vindos ao Resenha. Antes de começar hoje eu quero fazer uma brincadeirinha com vocês. Comenta aqui embaixo qual é a cor desse vestido. Vocês lembram dessa imagem, né? Pra quem nunca tinha visto, esse vestido foi a causa de brigas familiares, discussões no trabalho, programas de televisão e até estudos científicos, porque alguns diziam que o vestido era azul e outros diziam que ele era dourado. Tudo começou quando uma mãe mandou a foto para a filha, que começou a discutir com o marido sobre qual era a cor do vestido. Eles postaram a foto no Facebook e daí em diante a história não parou mais. Mas afinal de contas, qual é a cor verdadeira do vestido? No final do vídeo eu te respondo. Hoje vamos falar sobre engano, como escapar dos enganos do inimigo, até mesmo dos nossos próprios enganos. Então, vem comigo. Antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Já fez isso? Se inscreve aqui embaixo, isso ajuda muito a gente e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Clica nesse botãozinho de se inscrever e também no botão do like, que ajuda a gente aí que está semanalmente entregando esse conteúdo de graça para você. Combinado? Vambora! Você já percebeu que a gente tem algumas tendências terríveis dentro de nós? Por exemplo, se a partir desse momento você dissesse tudo que meu coração quiser eu vou fazer, naturalmente você seria conduzido a fazer muitas coisas ruins. Provavelmente você ia comer um monte de besteira, ficar deitado na cama o dia inteiro, sair por aí se relacionando com qualquer pessoa, enfim, você sabe. Alguns enfrentam desafios diferentes, mas coisas como egoísmo, orgulho, gula, preguiça, inveja são tendências naturais dentro de cada um de nós. Paulo se referiu a isso quando ele disse que não fazia o bem que queria, mas o mal que não queria. Nós nascemos com o pecado dentro de nós e como pecadores nós somos sempre conduzidos ao pecado e consequentemente para a morte. Mas então, se o pecado é uma tendência natural, como eu posso fugir dele? Será que o nosso fim é a morte e pronto? E o que a gente faz? Tiago, no capítulo 1, antes de falar sobre como vencer o pecado, nos alerta sobre como funciona o processo do engano dentro do coração. É muito importante que você entenda isso para você saber quando pedir ajuda. São 4 fases e a gente vai estudar hoje cada uma delas detalhadamente. Tudo começa com o desejo que usa o engano para finalmente conseguir chegar ao pecado e inevitavelmente levar à morte. Então funciona assim: desejo, engano, pecado e morte. Vou explicar melhor. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. A primeira fase é o desejo. Muitos dizem que as tentações e problemas eles vêm de Deus. Isso não é verdade. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. No versículo 14, Tiago diz que nós somos tentados de acordo com a nossa própria cobiça, ou seja, as tentações não vêm de Deus e não vêm nem mesmo de Satanás, a maioria delas. Na verdade, elas vêm do nosso próprio coração, que é mau, pecador e tudo de ruim que você já sabe. A gente tem que diferenciar uma coisa na nossa cabeça. Deus permite que a gente seja tentado porque nós somos livres, mas isso não significa que Ele é a origem dessas tentações. Deus não nos tenta, mas Ele nos prova, o que é bem diferente. As tentações são situações derivadas do pecado, que é totalmente contrário da natureza de Deus. Elas têm por objetivo fazer mal à criação. Já as provações, ela tem sempre como objetivo fornecer uma percepção correta de nós mesmos e aprofundar a nossa confiança em Deus, mostrando que só Ele pode guiar a nossa vida. Entendeu a diferença? Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Em todas as provas, Deus deseja mostrar o quanto nós necessitamos dele, do seu poder e da sua graça na nossa vida. A gente tem alguns exemplos de pessoas que passaram por provas, como Abraão, Jonas, o povo de Israel no deserto. Todos eles passaram por momentos que foram testes para provar a sua fé e assim fortalecê-los. Diferente disso, as tentações como as de Davi, de Eva, de Pedro, Judas, sempre tiveram como resultado a vergonha, a morte e a destruição. Consegue perceber a diferença? As tentações geralmente se originam no nosso coração. O inimigo ele nos estimula a dar asas a um pecado que já está plantado lá dentro. E ele atua então levando a gente para o segundo estágio, que é o engano. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Para que o engano seja efetuado, o desejo, que é a primeira fase, usa mentiras para nos convencer. E essa é a fase do engano. Geralmente ele vem do nosso meio ambiente, do inimigo ou de nós mesmos. Nos versículos de 9 a 11, Tiago fala sobre riqueza, que é um exemplo perfeito de como os desejos do nosso coração nos enganam e nos levam à ruína. Ele afirma que os pobres devem se alegrar na sua pobreza e os ricos devem se alegrar na sua insignificância. Muitos acreditam que a Bíblia romantiza, até a pobreza, como se fosse algo bom e tudo mais, mas isso é mentira. Também não é verdade a ideia de que riqueza é algo ruim. A pobreza é fruto de muitas coisas ruins, como fome, falta de saúde, falta de recursos. E o dinheiro pode dar acesso a muitas coisas boas que nos fortalecem e nos ajudam a passar por tudo isso. O perigo está justamente naquilo que conversamos lá no início da lição, que é o engano. A nossa natureza é orgulhosa e o dinheiro potencializa isso. O nosso coração nos engana e nos faz acreditar que o dinheiro nos torna mais poderosos, quando na verdade o poder que ele dá
é muito limitado, especialmente se comparado ao poder eterno. Por isso que ele diz que o pobre deve se gloriar na sua pobreza, porque o seu verdadeiro valor não está naquilo que ele possui. E o rico da mesma forma, apesar de todo o seu dinheiro, ele não possui poder nenhum para fazer qualquer coisa da sua vida. Apesar de todo o seu dinheiro, ele não possui poder nenhum, porque a qualquer momento a sua riqueza pode acabar. Por isso, muito cuidado com essa fase do engano. Ela pode te levar à ruína. Você já passou por algum momento que você tentou justificar um pecado? Você ficava pensando, não, comigo é diferente. Não, só essa vez. Ninguém tá vendo. Não é bem assim. Já aconteceu isso com você? Isso é seu coração tentando justificar as vontades pecaminosas que ele tem. Assim como no exemplo do vestido, os nossos sentidos eles nos enganam. Por isso não confie nas suas opiniões, mas se entregue por completo aos desejos e instruções de Deus, para que você não entre no próximo estágio, que é o estágio do pecado. Nesse terceiro estágio acontece o pecado em si. Observe que pecado não é passar por tentações. O pecado acontece quando nós cedemos à tentação, quando acreditamos nos enganos e materializamos os desejos do nosso coração. A gente vive um mundo de pecado, estamos cercados de tentações. É inevitável passar por isso, mas Deus não permite tentações além do que possamos suportar. Ele também oferece auxílio no meio da dificuldade. Então, não acredite nessas mentiras. Deus diz que nunca vai nos abandonar. Ele sempre vai nos ajudar. Quando esses pensamentos vierem na sua cabeça, lembre-se que é o seu coração tentando alcançar aquilo que ele quer. Cuidado. Sabe, gente? O pecado tem se estabelecido em nossa comunidade. Muitos querem adaptar a palavra de Deus aos desejos do seu coração e esse engano ele está se manifestando cada vez mais. Paulo mesmo diz que no fim dos tempos haverão pregadores que vão dizer o que as pessoas querem ouvir, desviando muitos da verdade. Cuidado com isso. Devemos ter unicamente a palavra de Deus como nosso guia e estar constantemente alertas. Muitos princípios importantíssimos da Bíblia têm se perdido apenas pela conveniência. A gente tem medo de ser classificado como intolerantes, por não concordar com algumas coisas do mundo à nossa volta, e esse tipo de situação exige muita sabedoria da nossa parte. Cuidado. É uma cilada, viu? Uma dica de ouro é você sempre condenar o pecado e amar o pecador. Ellen White comenta isso quando diz que precisamos guardar-nos contra a severidade indevida ao lidar com os que erram, mas devemos também ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. É necessário mostrar paciência e amor semelhantes aos que Cristo pelo que erra, mas há também o perigo de se mostrar tão grande tolerância pelo seu erro que essa pessoa considere que não merece a repreensão e a rejeitará como inadequada ou injusta. O segredo, gente, é odiar o pecado e amar o pecador. Chegamos agora no último passo, que é a morte. Repetindo o ciclo: desejo, engano, pecado e morte. Não confie no seu coração, não confie nas suas teorias, nem mesmo nas suas opiniões. A partir do momento que o seu coração é o seu guia, existe apenas um destino possível: a morte. Esse é o destino inevitável do pecador. Eu sei que no final dessa história parece que tudo é muito triste, eu sei que parece que o fim é inevitável, mas no versículo 17 nós temos uma palavra de esperança. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito sai lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós temos um Deus que é fonte de boas dádivas e bons dons. Dádivas são presentes, coisas que a gente ganha sem merecer. É uma atitude de amor e de carinho que a gente recebe. Deus é a fonte de presentes e te presenteou com a sua graça. Uma graça que te resgata do fim inevitável dos seus desejos, do seu coração, e uma graça que torna o caminho da morte em caminho de vida. Não somos capazes de vencer os nossos desejos sozinhos, mas Deus nos faz capaz pelo seu poder e nos restaura do pecado que nos manchou. Essa é a boa notícia da graça. Resumindo, primeiro, as tentações se originam no nosso coração. Segundo, o engano é o meio pelo qual os nossos desejos se tornam pecados. Terceiro, não confie em si mesmo a respeito dos seus desejos. Quarto, acredite apenas na palavra de Deus. Quinto, somente com o auxílio de Deus nós podemos vencer as tentações. E sexto, Cristo nos oferece uma saída caso tenhamos caído em pecado. Hoje eu tenho 2 convites especiais. O primeiro é para que você esteja alerta e sempre atento aos desejos do seu coração. A nossa natureza quer a todo custo realizar as suas vontades, por isso viva uma vida de reflexão, de oração, pedindo a ajuda de Deus para identificar quais são as maiores tentações da sua vida e busque evitar situações que alimentem os seus desejos. Eles só te fazem mal. O segundo convite é para você que descobriu e que acreditou nos enganos e que hoje vive uma vida de pecado, sendo guiado apenas pelos seus desejos. Cristo te dá uma nova saída. Ele está de braços abertos,
pronto para te receber e mudar a sua vida. Por isso, não duvide do poder dele, não duvide do que ele é capaz, porque ele é capaz de tudo. Você aceita hoje a graça de Cristo que te alcança? Você aceita hoje voltar para os braços de Deus e viver novidade de vida? Escreva assim nos comentários. E se você aceita, eu tenho inclusive um desafio, que é você hoje identificar um desejo pecaminoso que você tem tido e anotar no papel e durante essa semana orar todos os dias, pedindo força para você conseguir vencer pelos méritos de Cristo essa tendência pecaminosa que tem te escravizado. Faça isso, ore 7 dias da semana por isso, eu te garanto que você vai sair muito mais forte. Que Deus fortaleça você, que Deus abençoe você. Aceite a graça dele, ele está de braços abertos, apenas te esperando. Vambora! Não, vambora. Paulo se referia a isso quando ele disse que não fazia que bem... Nosso fim... Opa! No versículo 14, para que o engano seja efetuado, o desejo já me... Apesar de todo o seu dinheiro, ele não pode ser... Para que você não entre... E esse tipo de só... Ah, e de acordo com a dona do vestido, a cor dele é azul e preta.